Oiê, eu sou a Dani. Oi, eu sou a Bia. Nós somos psicólogas e co-criadoras da Existiva. E hoje a gente tá aqui no nosso primeiro bate-papo para falar um pouquinho sobre psicologia e esporte e... por que nós criamos a Existiva. Então seja muito bem-vindo, se acomode aí para conversar um pouquinho com a gente e conhecer esse nosso universo. E aí a gente queria compartilhar com vocês o que nos motivou a criar a Existiva. E eu acho que une muitas coisas que a gente gosta, né? Que é o esporte e a psicologia. Tudo foi acontecendo meio ao acaso e as coisas foram tomando forma conforme elas iam acontecendo. Mas eu acho que esbarra muito na nossa história pessoal, né? Existiva é um projeto muito pessoal. É, muito das nossas vivências, daquilo que a gente foi descobrindo através das nossas explorações esportivas. E do que a gente foi pensando que seria muito legal levar para outras pessoas, que a gente foi percebendo entre os nossos amigos também, que era algo que podia contribuir tanto para as pessoas praticando o esporte, quanto para o processo pessoal terapêutico também. Eu acho que, enquanto psicólogas, a gente acaba sempre olhando para a questão da saúde mental, né? E aí a gente foi percebendo na nossa experiência, na experiência das pessoas ao redor, o quanto a atividade física, o esporte de modo geral, ele é uma ferramenta muito potente, tanto de autoconhecimento, de autorregulação emocional, enfim, a gente consegue explorar muitas coisas através do esporte e foi aí que a gente decidiu unir as duas coisas. E tudo começou quando a gente se encontrou na prática do CrossFit. A gente se encontrou antes, na verdade, né? Depois a gente começou a explorar juntas o CrossFit, algo que a gente julgava, inclusive. Absurdamente. Se ela não tivesse ido, eu nunca teria ido, muito provavelmente. E sabe quando você tem aquele rompante de vou testar esse negócio que eu julgo aqui, que eu vejo o pessoal correndo e falo, que legal, o pessoal paga pra correr. Na rua. E aí foi quando tudo começou, o início da nossa relação com o CrossFit, da nossa relação unindo esporte e psicologia e da Existiva também já, né? Eu acho que o CrossFit foi o start, né, pra gente percebendo muito das nossas potências, das nossas limitações, de superação de medo, como cada uma respondia a um tipo de atividade que era proposto. E aí eu acho que veio essa coisa de se a gente levasse isso pra mais gente, né? Porque é um ganho de consciência corporal muito importante, mas que às vezes pode passar meio desapercebido. Sim. E nós somos psicólogas, nós já temos um tempo de atuação na clínica, né? A gente não julga as pessoas por aí, pelo contrário do que vocês pensam, mas a gente tem um olhar analítico para as coisas, né? Acho que isso fez muita diferença quando a gente entrou assim para um esporte novo, tipo o CrossFit. A gente começou a perceber os ganhos em comunidade que tem, né? O vínculo entre as pessoas, o quanto a comunidade reflete no engajamento pessoal de cada um que tá ali. Faz com que a experiência da prática do esporte seja completamente diferente de uma prática sozinho, ou eu vou usar aqui a musculação como exemplo porque é o que eu vivi também, né? De você estar ali com outras pessoas, mas não se sentir integrado, não sentir que tem aquela troca pessoal também. E aí a gente começou a perceber isso e outras coisas também da nossa prática pessoal, como forças que a gente nem sabia que a gente tinha, né? Sim, eu descobri no CrossFit que dá pra ser forte, né? Assim, que eu sou uma pessoa que tem força. Porque eu acho que antes do CrossFit eu também só tinha feito musculação e algumas coisas muito mais novas. E eu não gostava da musculação, né? Não era uma coisa que eu me empenhava em fazer, assim. Então, era uma outra relação até mesmo com o meu corpo. Eu acho que a musculação entrava num lugar muito estético. E aí, quando eu fui pro CrossFit, isso foi sendo transformado, assim, né? Passou de ser uma questão estética para ser uma questão de eu quero ter força para fazer esse movimento, eu quero me desenvolver para conseguir, sei lá, ficar de ponta cabeça. E aí foi mudando essa relação que eu nunca tinha tido até então. Essa é uma coisa muito interessante de se falar, que acho que foi uma das primeiras percepções que a gente teve, que, assim, eu também estava na musculação por estética e por necessidade. Tipo, é isso, eu preciso fazer alguma coisa para eu aguentar subir uma escada. E aí, quando a gente entra no CrossFit, a gente descobre uma coisa que dá pra ter um esporte de manutenção, ou seja, aquele que você faz semanalmente, diariamente, né? Que você goste. E ele pode ser vários, pode ser o CrossFit, pode ser o Pilates, pode ser funcional. Tem muitas opções, né? Que você trabalha força, cardio, enfim.
E aí, isso foi uma das primeiras percepções que a gente gostaria de levar para outras pessoas que também estão na mesma sensação de que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque é saúde, ponto. E assim, você até sustenta uma prática, beleza, mas não é gostando daquilo. E dá pra gostar. Assim, eu acho que isso foi uma virada de chave muito grande, assim, de que dá pra ter prazer na atividade física, dá pra eu ir me exercitar porque eu quero, porque é divertido, porque eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, que foi algo muito novo e algo que eu acho que, claro, existem pessoas que têm essa relação com o esporte, mas a maioria da população é só uma obrigação, às vezes nem se permite experimentar outras coisas. Eu acho que a Existiva nasce muito desse lugar, assim, a gente quer propor tanto que as pessoas se relacionem com mais prazer na atividade física, encontrem atividades que façam sentido, quanto que mude essa perspectiva mesmo do que é atividade física, né? Não é pra ser punição, não é pra ser uma coisa penosa, não é pra ser só por um senso estético. Não tem problema nenhum ser estético, né? Mas assim, esse ser o único objetivo, sendo que a atividade física pode trazer muitos outros ganhos. Isso, e para além dessa relação com o esporte, a gente foi percebendo também que dá pra gente descobrir coisas sobre a gente durante a prática também. Teve vários momentos assim que eu percebi que a relação social com outras pessoas fazia muita diferença pra mim. Eu saí de um contexto que eu trabalhava em casa, mais isolada, e tinha contato com pessoas no final de semana. E aí começar uma prática que tem essa relação com a comunidade, sabe? De você conhecer pessoas, de você estar ali integrando o seu processo com o processo de outras pessoas na prática esportiva, fazia muito sentido pra mim, estava me nutrindo muito. Então eu descobri também, eu já sabia que eu sou uma pessoa extrovertida, né, que preciso do contato social, mas que isso na relação esportiva me fortalece muito. E eu acho interessante esse ponto da comunidade, porque foi uma coisa que eu percebi que fez muita diferença pra mim também, né? Na questão de trabalhar online, em casa, sozinha. E quantas vezes eu não via ninguém, assim, passava o dia inteiro só eu ali, no máximo a troca com o paciente, mas que é de um outro lugar também. E apesar de eu ser uma pessoa que gosta de pessoas, eu tenho muita dificuldade de me inserir em grupos que já existem. Então eu acho que o CrossFit também foi uma grande porta pra me ajudar a fazer esse movimento de... Às vezes ir treinar sem a Dani, ter que socializar com outras pessoas e ter que entrar num grupo aleatório. E aí foi legal porque eu fui construindo muitas relações. Não foi nada sofrido, não foi nada forçado, mas que é um desconforto pra mim. E eu acho que o CrossFit foi me ajudando até de me sentir mais segura, de chegar lá, de topar treinar com pessoas desconhecidas e de ir testando o ambiente de uma outra forma. Então, para além dos ganhos físicos, eu acho que, no nosso caso, o CrossFit ele também traz outros ganhos muito, enfim, sociais, emocionais, tem todas essas coisas envolvidas também. O que também reflete na coletivização do cuidado, né? Porque a gente está no processo de outras pessoas estão no nosso processo. Isso ajuda a ter percepções sobre nós e a dar também aos outros percepções. Uma das coisas que, principalmente no início, assim, eu percebi muito, é que a relação com a Bia, lá na prática, me dava muita percepção de mim mesma. Às vezes eu sei lá, não tinha visto o quanto eu estava frustrada com o movimento. E aí a Bia chegava até mim e dava uma orientação, faz desse jeito, e não precisa ter pressa aqui, não precisa colocar toda essa pressão aqui. E aí eu entendia que eu tava botando pressão. Eu não tinha percebido antes, porque a gente não tem percepção o tempo todo de tudo que tá acontecendo com a gente, né? É natural. E aí estar no coletivo dá essa percepção. Fora toques, né? Por exemplo, comentei com a Bia que eu tava sentindo dor pra correr. E eu tava usando um tênis específico pra fazer levantamento de peso, que ele é mais duro mesmo, tem uma... É mais reto, né? É mais reto no solado. E aí a Bia me deu uma dica. Quando tiver corrida, vai com o seu tênis que é mais flexível. Fez muita diferença pra mim. É uma coisa simples, mas que eu não tinha pensado. Eu não tinha ainda chegado nessa percepção. Então a gente pode ter essas trocas que vão coletivizando o cuidado. Faz com que o cuidado seja distribuído, assim. O que ajuda muito no nosso processo. Uhum. E é por isso que quando a gente pensa em fazer coisas na Existiva, a gente sempre pensa em grupos. Porque a ideia é que tanto tenha essa troca da socialização, mas que também as pessoas possam contribuir uma com o processo das outras. Claro, a gente sempre tem uma profissional da educação física guiando, dando a aula, dando os direcionamentos,
Mas eu acho que essa troca entre pares, ela é muito enriquecedora, assim, ela pode ser muito legal, porque às vezes a gente não se percebe mesmo, né, fazendo alguma coisa. Tiveram várias vezes que eu também tava muito frustrada, achando que eu não tava conseguindo, e você me falou, não, você tá fazendo certo, tá tudo bem, né? E o quanto essa percepção ajuda a gente tanto a lidar um pouco com as nossas cobranças e frustrações, mas também a se desenvolver. Então, eu acho que esse também é um dos pontos que a gente preza muito na Existiva, que é a coletividade. Sim. E além de estar nesse constante desenvolvimento, também tem um reconhecimento que vai acontecendo. Porque além do CrossFit, ano passado a gente também teve uma iniciativa de experimentar uma prática esportiva por mês. Uma coisa diferente. Ou que uma de nós tinha feito, as outras não, ou que nenhuma de nós ainda tinha experimentado. E aí a gente vivia essas experiências, se divertia mesmo, era pra ser leve, era pra ser gostoso, assim, uma experimentação. E depois a gente saía de lá comentando, nossa, que interessante, né? A gente percebeu, eu não me percebo uma pessoa competitiva, mas eu gosto muito de um desafio, então eu comentava com a Bia, nossa, o desafio faz com que eu me engaje na atividade. E aí a Bia vem trocar alguma coisa, eu percebi que esse tipo de atividade eu acho muito parada pra mim, eu acho que eu preciso de alguma coisa mais ativa, que é uma coisa que a gente tem no CrossFit, por exemplo. Então, a gente ia vivendo essas experiências que iam enriquecendo as nossas percepções e depois a gente tinha um momento de troca que fazia com que a gente, então, elaborasse essas percepções. Então, ia tendo compreensões da gente, da outra, né? E eu acho que esse processo de experimentação foi muito divertido, assim, porque tiveram coisas que eu amei, tiveram coisas que eu falei nunca mais na minha vida. Quando a gente foi percebendo as nossas diferenças também, né? A Dani ama escalada, é apaixonada por escalada, e aí eu escalei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Assim, não foi uma atividade que deu muito certo. O polidense eu achei super desafiador. Nossa, não foi um desafio, eu não sou tanta pessoa do desafio, então pra mim foi, acho que não, esse desconforto aqui eu não banco. Então também eu acho que foi um puta processo de autodescoberta, de autoconhecimento, e eu acho que é muito divertido nesse lugar de... Tem muitas outras atividades que eu super faria no dia a dia, né, se eu tivesse a possibilidade, enquanto tem outras que não. E às vezes eu acho que é isso que acontece, as pessoas não se permitem experimentar as atividades, aí faz, sei lá, uma coisa e fala que não gostou e vai por esse caminho. E tem tanta coisa. Tem tanta coisa. A gente nem chega a experimentar os esportes com bola. Não. As coisas mais coletivas, né? Esse ano vem aí, mas sim, ainda falta muita coisa pra gente fazer. Falta. Nossa. Ainda bem, né? Porque a gente tem uma vida inteira aí pra experimentar. E aí, por que essas experiências, elas são tão ricas, essas experiências com os esportes? Pro nosso processo pessoal também. Porque se você vai lá numa experiência e descobre que, putz, o que faz com que eu me engaje muito nessa tarefa aqui é o desafio, você pode levar isso pra sua vida. Sim. No trabalho, eu vou colocar um desafio aqui pra mim, então eu vou me engajar em tarefas que me desafiam. Então, eu já sei disso. Então, eu posso organizar o meu planejamento do trabalho contando com isso. Ou até pra conseguir fazer o meu esporte de manutenção, né, diário. Então, você não precisa ficar só na famosa disciplina, que é boa também, né? Vamos reforçar aqui que a gente acha uma qualidade psíquica muito importante, mas que pode ser fortalecida, inclusive, com as nossas características pessoais. Que se eu me sinto desafiada, então vou colocar desafios para que seja interessante para mim. E se a gente tem esses afetos positivos com relação ao que a gente faz, muito mais chances da gente engajar, da gente construir um hábito, da gente manter aquilo na nossa vida. Porque aí a gente passa a se relacionar com atividade física a partir daquilo que é importante pra gente, assim. Nossa, isso é um ganho muito importante. Você não tá indo lá só fazer porque tem que fazer, porque tem que construir saúde, que são coisas muito importantes, mas passa a ter um valor pra você diferente do que é só ir lá e dar o check no dia porque é o que tem que ser feito, assim. E convenhamos que é uma coisa que socialmente tá faltando muito, né? A gente trazer sentido para as coisas que a gente faz, a gente estar conectado com o nosso valor, a gente viver as nossas individualidades. No mundo onde as pessoas estão cada vez mais padronizadas, né? Onde as pessoas estão sendo cada vez mais estimuladas, educadas a estar dentro de um padrão, a viver de um jeito assim, o que faz com que a gente perca um pouco do nosso próprio, da nossa
essência, sabe? Daquilo que faz sentido pra gente, trazer a Existiva para esse mundo, colocar essas experiências assim em perspectiva, num lugar que você pode construir o seu sentido, acho que é também atuar socialmente, o jeito que a gente está vivendo hoje, o jeito que a gente está no mundo hoje. Quando a gente pensou na Existiva, a gente não tinha dimensão do que a gente estava fazendo, mas hoje pensando, o que a gente quer fazer é propor uma nova cultura, né? Da forma de se relacionar com o seu corpo, com o esporte, com a atividade física e também com o mundo, com você mesmo. E com o mundo, assim, se experimentar o mundo de outras formas do que a gente vem fazendo, né? Então é para esse mundo que a gente quer convidar vocês a fazer experimentações. Todas as atividades da Existiva, a gente tem várias frentes que a gente daqui a pouco vai falar para vocês. Mas todas as nossas iniciativas são pensadas por esse caminho, assim, da gente se experimentar no lugar que a gente está. Não precisa ter experiência prévia, não precisa ter um histórico esportista, não precisa saber o que é o esporte. Você só precisa estar disposto a se experimentar, se divertir no processo e usar isso para você se conhecer depois. Então, todos os nossos grupos, as atividades que a gente faz, a gente tem atividades gratuitas, atividades que a gente tem aulas depois para ajudar também a viver esse processo de autopercepção, é sempre desse lugar de que você não precisa estar pronto, você só precisa estar disponível para viver a experiência. E depois ir construindo a sua própria relação com o esporte, a sua própria relação com você, a sua relação com a sua rotina, como você está vivendo a sua vida. E se você estiver disponível a viver isso com a gente tem hoje um grupo do WhatsApp, que é onde a gente centraliza todas as nossas informações. Lá a gente manda o comunicado das aulas, quando vai ter o grupo de corrida. A gente tá com um grupo de corrida que ele é gratuito e tá acontecendo com data marcada, geralmente uma vez por mês. Então a gente sempre comunica lá a hora, local, quando que vai ser. E também a gente vai ter agora um spoiler em março. Spoiler! A gente vai ter a nossa primeira aula desse ano. E aí daqui a pouquinho a gente traz um pouco mais de informações. Você encontra o nosso link pro WhatsApp na bio do Instagram. Nosso Instagram é @existiva, a gente vai deixar escrito aqui embaixo. E aí tá lá no link, é só acessar, entrar lá, que lá você vai ter acesso a todas as nossas informações. Isso. Então seja muito bem-vindo à Existiva e até o nosso próximo papo. Até!